Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos. No último vídeo a gente viu os fundamentos básicos de injeção de dependência com o framework CDI da plataforma JVI. Para esse exemplo, eu vou criar uma API REST que permite obter um endereço a partir de um CEP, e para isso a gente vai utilizar dois serviços existentes, um chamado ViaCep e outro chamado Postman. Então a gente vai estar criando um serviço REST que recebe uma requisição de consulta e encaminha para um outro serviço. Então essa nossa aplicação, ela simplesmente consome esses serviços existentes. Mas para isso eu preciso criar as classes que representam os clientes desses outros serviços. E assim a gente vai poder colocar em prática a injeção de dependências. Esses serviços são dependências da nossa aplicação. E a gente vai utilizar CDI para injetar implementações desses serviços para a gente. Mas utilizando o framework Quarkus. O Quarkus é uma das maiores inovações na plataforma Java dos últimos tempos, e ele empacota tudo o que você precisa para construir um back-end em Java, facilitando imensamente o desenvolvimento. O slogan dele é Supersonic Subatomic Java, ou seja, ele permite criar aplicações Java muito pequenas e extremamente rápidas. Ele consegue isso de diversas maneiras. Uma que o seu sistema não vai depender de um servidor de aplicação pesado como o Glassfish para poder executar. Ele vai criar um jar executável contendo tudo que sua aplicação precisa para rodar, incluindo os recursos de um servidor de aplicação. Depois de compilada, a gente consegue inicializar uma aplicação Quarkus em uma fração de segundo. Ele inclui um recurso de hot reload, que permite que a gente inicie o servidor uma vez e apenas salve as alterações que ele atualiza a aplicação em execução automaticamente. E o mais bacana disso tudo é que você não tem que aprender um mundo de coisas novas. Na verdade, o Quarkus ele empacota uma série de especificações Java, como JAX-RS, Hibernate, JSON-P, JSON-B e várias outras especificações, para que você possa utilizar todo o conhecimento que você já tem, mas num ambiente muito mais controlado. Você vai deixar de se preocupar com as versões individuais de cada uma dessas bibliotecas, e assim, quando você escolhe uma versão do Quarkus, as bibliotecas que você incluir já serão para aquela versão específica e todas podem trabalhar em conjunto com as versões corretas sem conflitos. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre o Quarkus, a página oficial deles é repleta de recursos. Mas como podemos criar um projeto Quarkus? Existem diferentes maneiras. Nas últimas versões do IntelliJ, por exemplo, ele já tem suporte nativo ao Quarkus. Mas se você está utilizando uma outra ideia qualquer e não quer recorrer à linha de comando, você pode acessar o site code.quarkus.io e ele tem um assistente onde a gente pode configurar a nossa aplicação e fazer o download. Nessa página ele me permite criar um projeto Maven ou Gradle. Por padrão já vem selecionado o Maven e esse é o tipo de projeto que a gente vai criar. No campo Group, a gente pode incluir o nome do pacote que identificará nós como desenvolvedores da aplicação. Então aqui no campo Artifact, eu vou simplesmente dizer o nome da minha aplicação, que eu vou chamar de CEP Service. Aqui logo embaixo, ele me permite marcar quais são as dependências que a minha aplicação vai ter. Por padrão, ele já vem com REST Easy e JAX-RS marcado. O JAX-RS é uma especificação da plataforma Java para permitir a criação de endpoints REST, ou seja, de APIs REST. E o REST Easy é uma implementação dessa especificação. Logo abaixo a gente tem o REST Easy, JSON-B, que me permite converter de forma automática objetos Java de e para JSON. A gente vai incluir uma outra dependência, que é o Jackson. Essa biblioteca fornece alguns recursos a mais para a gente poder trabalhar com JSON e a gente vai utilizar posteriormente esses recursos. Por último, nós vamos marcar a biblioteca REST Client, pois o nosso serviço ele precisa consumir outros serviços. E agora basta clicar no botão Generate Your Application e depois em Download as Zip, ele abre esse pop-up onde a gente pode confirmar o download do zip. Depois disso eu vou descompactar o zip e vou abrir esse projeto no NetBeans. Aqui eu estou utilizando a versão mais atual até o momento do NetBeans, que é a versão 11.3, com o Java 11. O Quarkus atualmente só suporta o JDK 8 e 11, mas o suporte ao JDK 8 vai ser removido e somente as versões mais novas do Java serão suportadas. Outro requisito para a gente poder executar esse nosso projeto Quarkus é ter o Maven 3.6.3 ou superior. Se você estiver utilizando uma versão atual do NetBeans, possivelmente o seu Maven já está atualizado. Mas para a gente poder conferir isso, você vai procurar a opção Preferências no seu NetBeans, vai entrar na aba Java e depois em Maven, e você deve conferir a versão logo aqui embaixo do primeiro campo, onde tem Maven Home. Como vocês podem ver, a minha versão é a 3.3.9, que já veio incluída com o NetBeans.
Mas se você tiver uma versão diferente, você pode abrir um terminal, digitar mvn-version e ele vai mostrar qual é a versão que tem instalado no seu sistema. Se tiver uma versão mais nova, você vai precisar copiar o endereço dessa versão que é mostrado aí em Maven Home e incluir esse diretório lá nas preferências do NetBeans. Mas se a sua versão instalada é uma versão mais antiga, você vai precisar atualizar o Maven e configurar no NetBeans. No link aqui do projeto tem uma seção explicando como fazer isso no Windows e em Linux. E nós vamos lá na página do repositório no GitHub, que contém o código-fonte do projeto já pronto, você pode consultar depois, e ele tem um diagrama de classe para a gente poder nos guiar na implementação. Eu vou deixar o link do repositório na descrição e assim você pode consultar durante o processo de desenvolvimento. Então aqui a gente tem o nosso diagrama de classes, onde eu vou ter uma interface chamada SEPService, e ela tem apenas um método que é o busca endereço. Esse método ele vai receber um CEP como string e vai retornar um objeto endereço para aquele CEP especificado. A gente vai ter uma classe abstrata que define alguns métodos protegidos e privados. Esses 3 primeiros métodos eles terão implementação e o último build path ele vai ser abstrato aqui nessa classe e ele deve ser implementado pelas classes filhas via SEPService e PostmonService. Apesar do Quarkus utilizar o Maven, ele depende de uma ferramenta adicional chamada Maven Wrapper. Essa ferramenta ela é já incluída quando a gente cria um projeto Maven, mas isso quer dizer que eu não consigo executar a minha aplicação no ambiente de desenvolvimento utilizando os recursos que o Quarkus me fornece somente com o Maven. Eu preciso executar esse comando mvnw aqui. E aí para isso eu precisaria abrir um terminal. Com esse comando ele compila o projeto habilitando o hot reload. Isso quer dizer que eu inicio o servidor uma vez só e quando eu fizer uma alteração e salvar, o Quarkus detecta que os arquivos foram alterados, recompila o projeto e assim eu consigo rapidamente ver as alterações no ar. Mas se você não quer nem mesmo ter que digitar esse comando uma vez, a gente pode instalar um plugin do Maven que executa esse comando para a gente. Então para isso eu preciso abrir o arquivo pom.xml. E antes da gente incluir o plugin, se você está utilizando o Java 8, você deve alterar as tags Maven Compiler Source e Maven Compiler Target, de 11 para 1.8. E eu vou lá dentro da tag Plugins, e no final dela eu vou adicionar o exec Maven Plugin. Eu vou deixar um link na descrição, o arquivo pom.xml, onde você pode obter esse trecho e colar dentro do seu projeto. Outro ponto importante que você não pode esquecer é de abrir a pasta Test Packages e apagar o pacote de testes que tiver aqui, pois os testes criados são por código de exemplo que é incluído, que a gente vai alterar e esses testes deixarão de passar. Depois que você fizer isso, basta clicar no Play como de costume, que a sua aplicação Quarkus será iniciada. E lembre-se que você não vai precisar clicar no Play novamente, é só uma vez, a não ser que você realmente resolva parar o servidor por algum motivo e reiniciar. No ambiente de desenvolvimento ele demora um pouquinho mais para iniciar, mas depois que ele iniciou você pode deixar ele aí. E ele mostra aqui embaixo qual é o endereço onde a aplicação está disponível. Se você copiar esse endereço e colar no navegador, a gente já tem uma página de boas-vindas. Vamos voltar aqui no nosso diagrama para a gente começar a implementar as classes. A primeira será a interface SEPService. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do nome do pacote e escolher Nova Classe. Só que eu vou colocar ela num subpacote SEPService. Eu só errei que não é classe, é interface, então troquem lá em cima de class para interface. Ela vai ter esse método busca endereço, que recebe uma string, que é o CEP, e retorna um objeto endereço. Mas não temos ainda essa classe endereço. Mas o NetBeans detecta isso. Se você pressionar Alt e Enter em cima do erro, ele nos dá a opção de criar uma nova classe. E nesse caso é exatamente isso que eu quero. Só que ele não coloca a classe como pública, então você precisa incluir manualmente. E agora vamos incluir os atributos aí da nossa classe. A gente vai ter o logrador, o complemento, bairro, localidade, o F e o CEP, todos string. Agora eu vou clicar com o botão direito em qualquer atributo, refatorar, encapsular campos, para ele criar os getters e os setters. Vou clicar em Select All e em refatorar. Assim ele já define automaticamente os atributos como privados e a nossa classe endereço está pronta. Voltando na SEPService, precisamos então criar uma classe para implementar essa interface. A forma mais fácil de fazer isso é clicar no nome da interface, pressionar Alt Enter e escolher Implement Interface. Ele abre uma janela onde ele pede o nome da classe que será criada. A nossa primeira classe é a classe abstrata, que eu vou chamar de Abstract SEPService, e basta clicar em OK. Vamos conferir aqui os métodos que essa classe tem. Primeiro vamos definir a classe como abstrata,
O nosso primeiro método é o insert_trailing/. Ele vai receber um path, um caminho, que é string, e vai retornar uma string. O que esse método vai fazer? Ele vai verificar se um determinado caminho passado por parâmetro possui uma barra no final. Se tiver, ele retorna o caminho da forma que foi informado. Se não tiver, ele inclui a barra no final do caminho, porque a gente vai precisar juntar vários caminhos para poder montar o endereço de uma requisição para um dos serviços de CEP existentes. E agora vamos criar o nosso próximo método, que ele é um método abstrato aqui, que é o buildPath. Ele vai receber uma string, que é o CEP, e vai retornar o endereço relativo para eu consultar esse CEP num determinado serviço. Vamos incluir o getFullPath, que ele também recebe um CEP, só que agora ele vai retornar um endereço completo. Então esse método ele vai simplesmente juntar o nome de domínio mais o resultado do método buildPath. O domínio ele representa o endereço do serviço que eu quero consultar e a função buildPath vai me retornar o restante do caminho para eu concatenar com o domínio do serviço. Mas obviamente esse atributo domínio não existe. E justamente por isso eu coloquei this.domínio e já me mostra como primeira opção ao pressionar Alt Enter o criar campo. E assim ele cria o atributo domínio na classe para mim. A gente vai precisar de um construtor nessa classe. A forma mais fácil de fazer isso é usando a opção de geração de código. Possivelmente no seu sistema operacional o atalho é Alt Insert. E ele vai mostrar essa janelinha onde a primeira opção é inserir um construtor. Eu vou marcar que eu quero que ele inclua o campo domínio como parâmetro do construtor. Só que o domínio precisa ter uma barra no final. Se não tiver, nós vamos chamar o método insert_trailing/ para incluir. E como a nossa aplicação vai utilizar algum dos serviços REST de consulta de CEP, eu preciso de um objeto client. Então eu vou declarar uma variável local aqui, chamada client, cujo tipo é client maiúsculo, e a gente tem uma classe clientBuilder, onde eu posso chamar o método newClient diretamente, ele é um método estático, para instanciar um cliente para mim. Mas eu preciso importar essa classe client, pressionando Alt Enter em cima do erro e escolhendo a opção de importar. O client vai me permitir, então, enviar requisições para um determinado serviço REST. Mas para isso eu preciso ter um alvo, que é um target, onde eu defino qual é o endereço inicial do serviço que eu quero acessar, que é justamente o domínio do serviço. Então assim eu uso client.target passando o domínio e ele me retorna uma instância de target. Esse atributo target ele não existe, então vamos pressionar Alt Enter e mandar criar o campo, e assim ele cria um atributo do tipo webTarget. Aqui no domínio ele está mostrando um warning, dizendo que eu estou chamando dentro do construtor um método que pode ser modificado em classes filhas. Eu não vou entrar nos detalhes porque que esse warning acontece. A forma mais simples de resolver é tornar o método final. Então eu vou clicar aqui do lado e escolher a segunda opção para tornar esse método final, e isso quer dizer que as classes filhas não poderão modificá-lo. No atributo domínio ele também está mostrando um warning, informando que o atributo ele poderia ser final, porque ele não está sendo modificado em nenhum outro lugar a não ser no construtor. E agora, por fim, a gente precisa implementar o nosso método busca endereço. É ele que de fato vai receber um CEP e enviar a requisição para um determinado serviço para obter o endereço a partir daquele CEP. Para isso eu utilizo o objeto target. Vocês lembram que o target foi configurado com o endereço do domínio do serviço. Para eu poder enviar uma requisição, eu preciso dizer qual é o restante do endereço que eu vou acessar a partir do domínio do serviço. Então, para isso eu faço target.path e eu vou chamar o método buildPath passando o CEP que eu recebi, e esse método ele me retorna o restante do endereço para que eu envie a requisição. Em seguida, eu preciso criar um objeto requisição, chamando o método request, para eu preparar o envio dessa requisição. Mas no nosso caso, essa requisição não vai ter nada de especial, então eu posso enviar essa requisição diretamente encadeando a chamada do método get. Com isso eu vou estar enviando uma requisição HTTP GET para um determinado endereço absoluto de um serviço. Lembrem que GET é um dos métodos disponíveis no HTTP. A gente tem, por exemplo, GET, POST, PUT, DELETE, que são verbos amplamente utilizados em serviços REST. Quando a gente quer obter alguma informação de um site, de um serviço REST, o mais comum é utilizar o método GET do HTTP para isso. No caso dos dois serviços que a gente vai utilizar, o ViaCep e o Postman, eles vão nos retornar o endereço em formato JSON.
como a gente incluiu como dependência no momento de criar o projeto a API JSONB, essa conversão de JSON para um objeto Java vai acontecer automaticamente. Então, quando eu chamar o método busca-endereço, ele vai enviar uma requisição para um dos serviços que eu comentei, ele vai receber um JSON e converter esse JSON para um objeto endereço. Só que para que o método get saiba que ele tem que receber esse JSON e converter para um objeto endereço, eu preciso passar a classe endereço por parâmetro. Mas para a gente passar uma classe por parâmetro para um método, não basta apenas colocar o nome da classe. Eu tenho que colocar endereço.class. E com isso a nossa classe abstrata está pronta. Agora vamos criar a nossa primeira implementação concreta. Eu vou clicar no nome da classe abstrata, pressionar Alt Enter e escolher a última opção de implementar classe abstrata. Assim ele abre uma janela. A nossa primeira implementação será para o ViaCep, então eu vou chamar a classe de ViaCep Service. E como a nossa classe abstrata implementa quase tudo, a única coisa que eu tenho que implementar na minha classe filha é o método buildPath. Mas para isso, eu preciso saber qual é a estrutura para consultar um determinado endereço no ViaCep, onde a gente tem o domínio, que é viacep.com.br, e tudo depois disso é a estrutura do endereço para eu consultar o serviço de fato. Eu vou copiar esse final. Dentro do método buildPath, vou retornar uma nova string, chamando a função string.format. Vou colar aquele código que eu copiei, só que eu vou trocar o CEP que estava lá por %s, e do lado de fora das aspas, eu vou passar a variável CEP por parâmetro. O string.format, então, ele vai substituir esse %s pelo conteúdo da variável CEP. E assim eu vou montar a URL contendo o CEP que foi informado por parâmetro. Então a nossa classe está pronta, é simplesmente isso que eu tenho que fazer. O resto vai funcionar automaticamente. Quando eu instanciar um serviço via CEP, eu vou informar qual é o domínio, que é viacep.com.br, e para ele enviar uma requisição, eu vou chamar o método busca-endereço, que é herdado lá da nossa interface. E esse método busca-endereço na classe abstrata, ele pega o domínio que foi passado e concatena com o retorno desse método buildPath. Então tudo vai funcionar. Agora nós vamos abrir esse arquivo exemplo resource que foi criado junto com o projeto. E nós vamos primeiro renomear o pacote onde ele está contido, clicando com o botão direito em cima do nome do pacote, escolhendo a opção refatorar, renomear. E eu vou incluir ele dentro de um pacote chamado REST. Essa classe ela já tem a estrutura básica para que eu forneça uma API REST. Essa anotação @path define o caminho a partir do qual essa minha API será acessada. A gente vai dizer que o nosso serviço vai ser acessado por uma URL /CEP, mas o nome da classe não condiz com o serviço que eu vou disponibilizar. Então eu clico com o botão direito em cima da classe, escolho a opção Refactor e tenho a opção de renomear. E assim a gente vai chamar de CEP Resource. Resource é recurso. Recurso é um termo comum utilizado na implementação de serviços REST. Agora a gente precisa pegar esse método hello e modificá-lo para que ele realize uma consulta a um serviço de CEP existente. Como a gente já sabe que os serviços de CEP apresentados, eles retornam JSON, nessa anotação produces, eu tenho que dizer qual é o tipo de dado que esse método vai retornar. E para isso eu coloco o mediatype.application_JSON. Então eu estou dizendo que esse método ele produz JSON. Nós vamos alterar o nome do método de hello para getEndereço. Assim, quando eu chamar esse método, ele vai obter um endereço para mim a partir de um dos serviços existentes. Mas o que eu vou ter de volta dentro da minha aplicação Java é um objeto endereço. Mas para quem for utilizar o nosso serviço a partir da web, ele tem que receber um JSON e não um objeto Java endereço. E é exatamente isso que essa anotação @produces faz. Ela vai, feito mágica, converter esse objeto endereço de volta para JSON. E aí você pode estar se perguntando se eu posso consultar diretamente esses serviços de CEP existentes, para que eu estou criando um serviço que serve apenas como gateway para esses outros serviços? Porque eu posso ter várias aplicações que necessitam de um serviço de consulta de CEP. E se eu vincular essas aplicações a um determinado serviço e o desempenho desse serviço estiver muito ruim, ou os dados dos endereços estiverem desatualizados, ou o serviço sair do ar e eu precisar alterar todas as minhas aplicações,
eu vou ter bastante trabalho. Adicionalmente, cada um desses serviços de CEP podem funcionar de uma forma diferente. Assim, se eu precisar fazer qualquer alteração nos serviços de CEP existentes, eu faço apenas nessa minha aplicação servidora. As outras aplicações que a utilizam não vão sofrer alteração nenhuma. E agora eu preciso de algumas configurações a mais. O /CEP é apenas o endereço principal do meu serviço, mas para eu consultar o endereço de fato, eu preciso ter um caminho adicional depois desse /CEP, que aqui eu vou definir que será apenas o CEP a ser consultado. Então, um usuário para consultar o CEP por meio do meu serviço, ele terá que digitar o domínio da minha aplicação, /CEP, o CEP desejado. Então, esse /CEP desejado, eu defino incluindo uma outra anotação @path no método getEndereço. Só que como o usuário vai passar o CEP que ele deseja consultar na URL, aqui no path eu preciso definir que esse CEP é uma variável, colocando chaves e o nome que eu quero dar para essa variável, que eu vou chamar de CEP. Eu tenho que incluir um parâmetro CEP do tipo string dentro do meu método. Então, assim, se o usuário digitar, por exemplo, /CEP /77.021.090, esse 77.021.090 tem que ser copiado de dentro dessa URL que foi digitada para dentro desse parâmetro CEP que a gente acabou de incluir. Mas isso não vai acontecer automaticamente. A gente precisa indicar para esse parâmetro CEP que o valor dele será obtido da URL por meio de uma anotação adicional no parâmetro, que é o path_parent, onde eu devo colocar entre aspas o mesmo nome da variável que eu coloquei nas chaves na anotação path logo acima, só que aqui não tem as chaves. E agora, por fim, eu preciso de um objeto CEP_Service, então eu vou declará-lo como um atributo dentro da minha classe e chamá-lo de Service. Então, CEP_Service é a nossa interface. Eu vou apenas pressionar Alt+Enter para importá-la, e como a gente está utilizando o CDI para realizar a injeção de dependências, essa nossa classe CEP_Service, ela é um Managed Bean, ou seja, os objetos dessa classe, eles são gerenciados pelo CDI. Isso quer dizer que dentro dessa classe eu consigo injetar beans. Lembra que o bean é uma classe Java convencional. Como eu preciso de uma instância de CEP_Service, eu vou utilizar a anotação @inject para que o CDI injete uma instância de CEP_Service dentro do CEP Resource. Quando eu incluir a anotação, ele vai indicar que ela não foi importada, mas aqui você tem que ter muito cuidado. A anotação que eu preciso importar é do pacote javax.inject. E com isso, feito mágica, uma instância de CEP_Service será criada quando um objeto CEP Resource for criado. Observem que eu não defini o service como privado. Isso é uma solicitação do Quarkus. Na página oficial, ele informa que a injeção de dependências funciona mais eficientemente quando os atributos são packaged. Eu vou voltar aqui na classe via CEP_Service. Se eu não tiver um arquivo beans.xml, eu só consigo injetar objetos que estejam marcados com uma anotação de escopo. No Quarkus, a gente não cria esse arquivo. A anotação de escopo mais básica é a dependent, que diz que um objeto dessa classe, o ciclo de vida dele será dependente do objeto onde ele está contido. E agora eu vou fazer apenas alguns ajustes, porque eu percebi que eu coloquei as classes todas nos pacotes errados. As classes Abstract CEP_Service, CEP_Service e via CEP_Service, elas precisam estar no pacote CEP_Service. E a classe endereço precisa estar no pacote Model, simplesmente por uma questão de organização. E agora é só acessar a aplicação digitando no navegador localhost 8080 /CEP o CEP que você quiser. Foi essa a estrutura da URL que a gente definiu para o nosso serviço. E quando eu executei, eu obtive uma ingrata surpresa, uma mensagem de erro aqui do Quarkus. Aqui ele está dizendo na primeira linha do erro que uma dependência do tipo string não foi satisfeita. E na segunda linha que isso aconteceu durante a inicialização de um objeto via CEP_Service, ou seja, durante a instanciação de um objeto desses. Por que esse problema ocorreu? No vídeo anterior foi explicado que a injeção de dependências com CDI funciona naturalmente para beans. E o que é um bean? Uma classe Java que possui um construtor sem parâmetros, getters e setters. E eu cometi um pequeno equívoco no momento que eu defini um parâmetro domínio para o construtor da nossa classe via CEP_Service. Como a gente criou essa classe utilizando o assistente do NetBeans, ele incluiu esse construtor porque a classe abstrata tem um construtor dessa forma. A questão toda é, eu preciso de um construtor sem parâmetros. Mas como a gente está numa classe concreta, numa classe específica para um determinado serviço, a gente sabe qual é o domínio
e como eu tinha falado anteriormente, o domínio ele não muda. O domínio é viacep.com.br. E agora é só salvar, voltar na página e atualizar. Ele mostra que foi feita uma nova consulta. Então agora vamos criar a implementação para o serviço Postman. Para isso, aqui na classe ViaSep Service, eu vou segurar o Ctrl e clicar no nome da classe abstrata para abri-la mais facilmente. E em cima do nome da classe abstrata, eu vou pressionar Alt Enter e mandar implementar a classe. E o nome da nossa classe vai ser Postman Sep Service. Ele já cria o construtor com um parâmetro, mas a gente já sabe que esse parâmetro ele não pode existir, eu tenho que passar no lugar dele o domínio da API Postman. E agora aqui no Build Path, eu preciso construir o caminho depois do nome do domínio. Vou voltar aqui no GitHub, vou copiar de lá, vou colar esse endereço aqui e vou trocar esse CEP, que é apenas de exemplo, por um %S. E agora eu salvo, volto na página e mando atualizar. Como agora eu tenho dois serviços implementados, como eu vou saber qual dos dois está sendo utilizado? Eu vou abrir a classe abstrata e criar um logger dentro dela. E a forma mais fácil de fazer isso é usando o recurso de geração de código, que possivelmente aí no seu IDE é Alt Insert, e tem a opção Logger. Eu não vou explicar os detalhes aqui sobre loggers, isso é um assunto que daria um outro vídeo, mas só entenda que um logger ele é utilizado para imprimir alguma coisa. Então vamos utilizar essa nossa constante log para imprimir uma mensagem no terminal. E eu vou fazer isso dentro do método busca endereço. Eu vou fazer log .info. Então eu posso apenas passar uma string com a informação que eu quero imprimir. Só que aqui eu vou usar o string.format para facilitar um pouco. Eu vou dizer qual CEP foi consultado e em qual domínio. Então agora vamos salvar, voltar na página e atualizar. Voltando aqui no terminal do NetBeans, a gente pode ver que foi feita uma consulta por CEP 77001090 para o serviço viacep.com.br. Agora eu tenho dois serviços. Como o CDI sabe que o serviço a ser utilizado é o ViaSep? Lembrem que a gente incluiu uma anotação de escopo, @dependent, no ViaSep. Como a única classe de serviço de CEP marcada com a anotação é a ViaSep, o CDI vai sempre injetar objetos desse tipo para a gente. Então, digamos que o ViaSep não está funcionando muito bem e eu quero trocar para o Postman. Eu posso anotar o Postman com @dependent, vamos fazer isso salvar, voltar na página e atualizar. E agora a gente recebe uma outra mensagem de erro. Na primeira linha, ele está dizendo que eu tenho dependências ambíguas para o tipo CEP Service. Eu solicitei ao CDI que injetasse um objeto CEP Service, mas como agora ele tem duas opções, ele não sabe qual das duas escolher. Mas uma outra forma de eu deixar apenas o Postman como serviço a ser injetado, basta não anotar as classes dos outros serviços. Eu vou apagar a anotação @dependent e assim o sistema vai funcionar, mas sempre injetando o serviço Postman. Então por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal.